Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Só Escritura. Desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor. E hoje eu vou dar uma resposta calvinista, porém respeitosa, ao exegeta Carlos Vailate. Professor Carlos Vailate, ele é um erudito, um grande teólogo, que eu respeito e admiro muito, mas eu não concordei com a análise exegética que ele fez de Atos 13 e 48. E eu vou dar uma resposta calvinista para o mesmo. Fazendo uma exegese aqui desta perícope de Atos dos Apóstolos, do capítulo 13, versos 44 a 51, voltando um pouco, nós vemos que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, eles estavam em Antioquia da Pisídia. E aí, no verso 15, lendo a Almeida Revista Atualizada, nós vemos: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, tendes alguma palavra de exortação para o povo? Dizei-a. Verso 16: Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse. Aí Paulo, ele narra toda a história da salvação, dos versos 16 ao verso 41. O verso 42 diz que eles saíram da sinagoga e foram convocados para que na outra semana eles falassem, Paulo e Barnabé falassem as mesmas palavras. E o verso 43 diz que muitos dos judeus e dos prosélitos seguiram Paulo e Barnabé, e esses os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Aí, a partir do verso 44, nós vemos que toda a cidade se afluiu para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, conforme o verso 45, invejaram de Paulo e Barnabé, e os mesmos viraram para eles e disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos volvemos para os gentios. Então nós vemos, Paulo e Barnabé anunciou a palavra. Os judeus rejeitaram a mesma. Tendo tido esta rejeição dos judeus, Paulo e Barnabé passou a dirigir-se aos gentios. E eles fizeram isto de acordo com o que eles mesmos falaram, baseado nas Escrituras, baseado no Velho Testamento, que diz: porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ou seja, então, de acordo com essa profecia veterotestamentária, uma vez de que os judeus rejeitaram a palavra do Senhor, esta fora pregada para os gentios. Aí, no verso 48, agora eu vou ler na Almeida Revista
e corrigida, porque eu gostei mais da palavra que diz aqui, fala assim, ó, e os judeus ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Na Almeida Revista Atualizada fala destinados. Na nova versão internacional, o termo é designados. E esse termo, ordenados, no grego, de acordo com Strong, número 5021, o termo é tasso. E no Novo Testamento, essa palavra é usada em sentido figurado com o significado de colocar em certa ordem, indicar, ordenar uma posição ou dever, né, a respeito dos destinados à vida eterna. Ou seja, então, o objetivo de Lucas, ao escrever a palavra tasso, é dizer de que aquelas pessoas, elas foram colocadas na ordem, elas foram nomeadas, elas foram indicadas a uma posição. E a Bíblia de Genebra, que é a Bíblia reformada, que é uma Bíblia reformada, e eu até aconselho você que não tem essa Bíblia a comprar uma, todo reformado deve ter essa Bíblia, explicando Atos 13:48, ela diz, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna, ela diz, a soberana eleição de Deus operava para levar seu povo à fé em Cristo. Lucas usa a voz passiva, haviam sido destinados, para indicar que foi Deus o agente, pois somente Ele pode conceder a vida eterna. A expressão havia sido destinados é uma conjunção verbal, constituída no pretérito mais que perfeito, indicando uma ação que aconteceu no passado e cujos resultados têm implicações relevantes para o presente. Ou seja, o objetivo de Lucas, ao escrever o termo tatô, é indicar uma ação que aconteceu no passado, uma vez que Deus já havia escolhido, já havia determinado que aqueles pagãos tivessem a vida eterna. Mas o resultado tem implicações relevantes para o presente, porque embora Deus no passado, antes da fundação do mundo, escolheu aquelas pessoas, naquele momento, no presente, aquelas pessoas, por crerem, elas estavam recebendo a vida eterna, eles estavam recebendo aquilo que Deus já havia determinado para as mesmas. Agora, o teólogo Vailart, ele se baseia no verso 46. Ou seja, então assim, só para concluir tudo que eu falei até agora, analisando a perícope, nós vemos a rejeição dos gentios, dos judeus, e agora a aceitação dos gentios. E os gentios somente aceitaram porque Deus assim já havia ordenado isto no passado. E, consequentemente, aquilo estava se manifestando naquele momento. E o teólogo Vailart, ele, para contradizer a doutrina calvinista, ele se baseia no verso 46, porque eu vou ler aqui na TEB, que tem uma linha de raciocínio semelhante à do Vailart. Paulo e Barnabé tiveram então a intrepidez de declarar:
é a vós por primeiro, no caso dos judeus, que devia ser dirigida a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, então nós nos voltamos para os pagãos. O Vailart conclui dizendo de que os judeus tiveram o livre-arbítrio, eles tiveram uma possibilidade de escolha. E a Bíblia Tebe, ela concorda com essa linha de raciocínio, porque dizendo aqui, interpretando o verso 48 de que o Senhor, de que todos que estavam destinados para a vida eterna abraçaram a fé, o autor da Tebe diz assim: essa expressão judaica corrente não implica uma predestinação, a questão do tatô, que não deixasse lugar à liberdade humana. E aqui o autor da Tebe remete o leitor para o verso 46, que é onde fala da rejeição dos judeus. Só que se nós formos ver todo o contexto, tanto da perícope examinada como das perícopes anteriores, nós vemos de que aqueles, embora de fato os judeus rejeitaram a palavra de Deus, e a teologia reformada, ela não nega de que o homem rejeita a Deus. Mas se nós analisarmos todo o capítulo, as perícopes anteriores e a perícope presente, nós vemos de que aqueles gentios aceitaram a palavra de Deus porque o Senhor assim ordenou. O Senhor assim ordenou. E essa conjunção, essa palavra tatô aqui no versículo, conforme nós falamos, ela indica uma ação que aconteceu no passado e cujo o resultado tem implicações relevantes para o presente. Então não dá para fugirmos disso. Não dá para vermos a liberdade humana, mas dá para vermos um Deus que determinou que esses gentios fossem salvos no passado e concretizou o seu plano de salvação no presente. Que Deus abençoe a todos. Só a Escritura.